Deus, salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que estamos em pé, irmão, abra a sua Bíblia no livro de Malaquias 3:10. Glória a Deus. Grandioso és tu, ó Deus. Malaquias 3:10. Santo, santo és. Aleluia. Malaquias, você chega no primeiro capítulo de Mateus, volta uma página em branco, eu creio que toda a Bíblia tem. Você chegou em Malaquias. Amém? Estando em Mateus, é só voltar 2 páginas. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, exaltado e agradecido seja teu santo nome, Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, convidamos o teu Santo Espírito, Pai, para vir dirigir esse trabalho, Senhor, para vir, Senhor, ocupar o primeiro lugar na palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O tema dessa palavra hoje é o dízimo. E o que é o dízimo? Um ato de fé, de gratidão e de obediência a Deus. Muitas vezes as pessoas não aceitam falar sobre dízimo, mas é necessário. Por quê? Porque todos nós queremos ser abençoados, queremos ser prósperos. Todos nós queremos que Deus abençoe aquilo que temos. E o dízimo é um ato de obediência a Deus. Nós começamos a ler o primeiro versículo e ele diz: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro. Irmão, eu também confesso que na minha conversão, no início da minha caminhada, eu também tinha dificuldade. Eu cheguei na casa do Senhor, a situação estava muito difícil, mas Deus foi abençoando. E eu cheguei a um momento de pagar em um supermercado 10 cestas básicas. Eu perguntava para o dono do mercado: quanto custa uma cesta básica média? Eu dizia assim, fosse R$100. Eu dizia: eu quero 10 vales. Então eu chegava na casa de alguém estava passando por necessidade ou numa dificuldade, e eu não queria levar a cesta básica. Por quê? Porque muitas vezes a necessidade do irmão é a mistura. Aí você chega com feijão, farinha, mas ele já tinha isso em casa. Então eu pedi para que ele me desse vales de R$100, né? Então eu entregava aquele vale, dizia: vai no supermercado e pega o que o senhor quiser com esse vale, ó, a senhora, né? Então eu tinha aquela dúvida, eu disse: eu servia numa igreja onde tinha muito dizimista, e eu fui orar a Deus e pedir a Deus para que eu pudesse administrar o dízimo, né? Eu disse: Deus, como a igreja tem muito dizimista, eu quero ajudar os pobres, aqueles que estão passando por dificuldade. E qual foi a minha surpresa? Deus falou comigo e disse: trazeis
dízimo à casa do tesouro. Digo, mas Senhor, ele disse, olha, o que é meu administro eu. Agora que o que é seu, faça o que você quiser. Foi isso que Deus me deu, né? Então, irmão, existem muitas dificuldades, mas se eu pagar o dízimo, para começar, ninguém paga dízimo. Errada essa palavra. Por que errada? Porque Deus já lhe deu 100, os 10 é para você devolver. Tudo que você tem foi dado por Deus. Então ninguém paga, devolvemos. Se eu estou devolvendo é porque Ele já me deu. Amém? Ele me deu e eu tenho que fazer a minha parte, que é devolver. Agora, tem outras dúvidas. E se eu tiver 2 rendas? Se eu tiver 3 rendas? A Bíblia diz o quê? Trazei todos os dízimos. Todos. Aí eu recebo 500 de fulano, recebo 1000 de cicrano, eu vou dar dos 500. E o outro, como é que foi que ficou? Se é todos. Amém? Então, nessa noite, vamos entender que o dízimo, ele não começa no seu bolso, e sim começa no seu coração. Eu coloco em meu coração o desejo de ser fiel a Deus. Então, eu preciso receber de Deus as suas bênçãos. Ô irmão, eu dando o dízimo, você mais abençoado. Para começar, o dízimo não é para que você compre as bênçãos do Senhor. O dízimo é uma questão de fidelidade. Antes de ser uma questão financeira, o dízimo é espiritual e ele revela onde está o seu coração. Se eu retenho o dízimo, eu estou dizendo que Deus, Ele não tem poder para me ajudar nas minhas dificuldades. Eu tenho que administrar o meu dinheiro de um jeito que não me falte nada. Mas existe um ditado há muitos anos, desde criança, que eu escuto, que diz assim: o muito sem Deus é nada, o pouco com Deus é tudo. Eu tenho que confiar em Deus que as minhas necessidades vão ser supridas por Ele. Mateus 6:21 diz: porque aonde está o teu coração, aí então, aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Seu coração está em Deus ou nas preocupações? Isso é uma interrogação para nossas vidas. Para começar, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o que Ele quer ver de nós é confiança e dependência dEle, quando trazemos e entregamos os nossos dízimos, declaramos: Senhor, tudo que eu tenho veio de Ti. Quando eu estou entregando a minha parte, fazendo a minha obrigação, eu estou dizendo para Deus: Deus, que eu tenho tão pouco, mas eu creio que o Senhor vai suprir as minhas necessidades, e que eu vou ser ricamente abençoado.
Uma das coisas que acontece hoje em dia, tempo de internet, é que alguém sempre posta: dízimo é coisa do Velho Testamento, é coisa da lei. Não, senhor. O dízimo é anterior à lei. A lei veio por Moisés. A lei veio por Moisés. O dízimo foi instituído ainda em Gênesis. E como foi que o dízimo foi instituído em Gênesis? Gênesis 14:20. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. É anterior à lei. A lei veio 400 e tantos anos depois, por Moisés. Já depois que Deus liberou o Israel do cativeiro. Ali se instituiu a lei, mas o dízimo veio anterior. Jacó fez um voto com Deus. Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, chegou em um lugar, deitou-se, tomou uma pedra por travesseiro e disse a Deus: Deus, se o Senhor for comigo e o Senhor me der saúde e me abençoar, eu te darei o dízimo. Então o dízimo é um princípio, não é uma obrigação. Não é que você vai ficar mais bonito porque dá o dízimo, não. Você vai continuar do mesmo jeito. Você só vai estar abençoando aquilo que vem às suas mãos. Isso nos mostra que o dízimo é um princípio eterno, ligado a uma aliança com Deus. Provérbio 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Irmão, eu fico doente quando o dinheiro cai na conta e eu, em vez de tirar o dízimo primeiro, já enviar. Hoje é tudo automático, né? O dinheiro chega e sai numa velocidade tão grande que, se você tiver uma mente assim que nem a minha, com algum neurônio atrasado, e rapaz, será que eu recebi esse mês? Né? Mas quando eu pago uma fatura antes de tirar o dízimo, meu coração dói. Porque eu não sei se no final, e mesmo que não é no final, que Deus não é Deus de resto, Deus é Deus de primícia. Aleluia. E se não der para pagar? Negocia o cartão. Vai fazer o quê? O importante é que o abençoador está na sua vida. Eu não tenho problema em negociar o cartão, eu tenho problema de deixar de honrar a Deus com a minha obrigação. A igreja precisa funcionar. Nós temos missionários no campo, precisamos ajudar. Precisamos ajudar os necessitados, manter os evangelistas que estão no campo missionário. Quando nós dizimamos, nos tornamos cooperadores do reino de Deus. Veja que honra. A Bíblia diz que nós devemos juntar tesouro no céu. E qual é o banco que recebe e manda para o céu? Me diga. É a sua fidelidade, que vai promover o reino de Deus.
E quando você promove o reino de Deus, você está juntando tesouro no céu. Glória a Deus. Irmãos, já tomei tanta lapada de querer deixar o dízimo para dar. Eu trabalhava dentro da Ceasa e todo dia eu ganhava aquele trocadinho, né? E eu dizia, eu vou anotar aqui para dar no final de semana. Em vez de levar logo, né? Irmão, quando eu cumpria com a minha obrigação, chovia freguês. Carro de mão, é assim que ele chama o pessoal dentro da Ceasa. Carro de mão aqui, carro de mão ali. E eu fui cair na besteira, fui ajudar. Aí a mulher dizia, faltou pão. Digo, pega o dinheiro do dízimo ali que amanhã eu completo. E no final não dava certo. Chegava um momento que eu não tinha mais nenhum freguês, ninguém me chamava nem de feio. Agora começou. Mas ninguém nem me chamava, irmão. Aí eu começava, a orelha queimando. Eu mesmo puxava, tu é burro, camarada. Era. Ô cabeça dura, ô nego que não aprende nunca. Aí começava ali, apertado, tirando. Daqui a pouco as coisas melhoravam. Aí daqui a pouco botava a pé na jaca de novo. Porque é assim, irmão. O ser humano, ele só aprende apanhando. É quando ele está apanhando que ele diz assim, eu vou ser fiel. Quando começa a coisa a fruir, não era assim que acontecia com o povo que saiu de Israel. Oh, glória a Deus, estamos livres. No primeiro obstáculo, Moisés, tu 7 horas para morrer no deserto. Não tinha sepulcro lá no Egito, não. Primeiro obstáculo, o camarada quer voltar para onde saiu. Então, o dízimo ele serve para quê? Para sustento da obra de Deus. Malaquias 3:10, aonde lemos, diz para que haja mantimento na minha casa. E por que precisa haver mantimento na casa do Senhor? Veja só, chega uma pessoa necessitada, não era para a gente se reunir e dar uma cesta básica para ela, não. Isso já era para ter um lugar, um dinheiro reservado para caridade. Porque quem está com fome hoje não espera para amanhã. Quem está necessitado agora, amanhã é um sofrimento a mais. Então, precisamos ter mantimento na casa do Senhor. A igreja precisa funcionar. Por isso que nós precisamos ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Precisa pagar a conta de luz, de água. E isso é investir no reino de Deus. Seria tão bom, irmão, que nós entendêssemos que quem investe na obra de Deus está acumulando tesouro no céu. Nós só precisamos entender essa coisa. Aí vem a pergunta: Deus
nos dá uma prova do seu amor, quando ele diz, ainda no livro de Malaquias 3,10, para que aqueles que são fiéis no dízimo e nas ofertas, fazeis prova de mim. Em nenhum lugar na Bíblia você encontra essa proposta de Deus: fazeis prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu e não derramar uma bênção tal, que dela venha grande abastança. Essa é a única área que Deus nos permite prová-lo. E eu sou testemunha de que é mais difícil ser infiel do que fiel. Eu sou testemunha disso. Eu já paguei preço grande, alto. Por isso hoje eu vigio, porque se a situação está difícil, Deus me ajudando, imagine se Deus parar de me ajudar. Então é importante que nós mantemos a confiança em Deus. As bênçãos de Deus, irmão, é consequência da nossa obediência. Não é que você trazendo o dízimo você vai ser mais abençoado. Mesmo porque nós não devemos pensarmos que se eu der 200, eu vou receber 1000. Não. Eu estou entregando porque Ele já me abençoou e eu não estou pagando, eu estou devolvendo aquilo que é de Deus. Lucas 6,38 diz: dai-se e vos será dado. Olha, você dá e você recebe. Lucas 6,38: dai-se e vos será dado. A Bíblia diz que aquele que retém mais do que o necessário empobrece. Ele não enrica. Mesmo porque, irmão, existe um pecado chamado avareza. E o que é avareza? Amor ao dinheiro. Se nós não desligarmos desta ação, nós estamos cometendo um pecado. A Bíblia concilia a avareza com o mesmo pecado de idolatria, porque é o amor ao dinheiro. Ele é. Como devemos dizimar? 2 Coríntios 9,7: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza, nem com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu encontrei um pastor que ele dizia assim: ainda que o seu coração doa, você chore, mas leve o dízimo. Leve o dízimo. Mesmo que o coração não queira, leve. Lute contra você mesmo. Porque a nossa maior luta, irmão, não é contra o vizinho, o irmão que eu não vou com a cara, não precisa, cada um tem a sua. A minha luta maior é contra mim mesmo. Sou eu, meu maior inimigo, não é nem o diabo. Que é isso, irmão? É, irmão. O diabo, ele não tem o poder de botar um cigarro na minha boca. Se eu não botar, ele não bota. Agora
cigarrinho aceso. Você, eu, abestalhado, vai lá e faz o que ele insinuou. Mas ele não tem o poder de botar um copo de cachaça na boca de ninguém. Você tem que botar com a sua mão. Ele não bota não. Mas ele vai insinuar. O diabo, irmão, ele não quer que você seja abençoado, não. Quando chegar o dia de receber, nunca diga, eu vou receber aquele couro de rato que não dá para nada. Não, eu vou receber meu salário abençoado, em nome de Jesus. E esse ano vai sobrar dinheiro, meu bolso, em nome de Jesus. A irmã foi se queixar ao pastor que o diabo estava se andando nas finanças dela. Irmão, me conta aí, o que está acontecendo, irmão? Irmão, quando chega o final do mês, antes de chegar o salário, chega o boleto de uma coisa, chega o boleto de outra. Ele diz, quantos cartões a senhora tem? Ele diz, tem 10. Já descobri onde é que estava o demônio. Quebra os cartões, corta tudo de tesoura, os boletos vão parar de chegar. Irmão. Muitas vezes a gente coloca a culpa no diabo, mas o culpado somos nós mesmos. Não sabe passar no ouvidinho. Rapaz, né? Combina com a minha roupa. Não sabe na feira. Tenho carro em casa, mas eu queria comer um peixe. Não tem dinheiro, acabou. Rapaz, cabe no cartão. Cabe. Vou botar ali 2 quilos de peixe, que hoje eu quero comer peixe muito pouco. Irmão. Então nós vamos afunilando sem sentir. E é isso que o diabo quer. Você pode não ter o dinheiro do dízimo, mas você tem o juro para pagar no cartão, porque a fatura não vai pagar toda. Aí você fica mais pobre e o banqueiro mais rico. O maior desejo do banqueiro é que você pague o mínimo. O mínimo do cartão para ele, você é o melhor cliente. Porque no outro mês você vai pagar aquela taxinha que ele depois era para pagar R$1.000. Esse mês você vai dar pagar 150. Aí no mês que vem você deve 1.200. E os 150 que tu pagou? Foi o juro que ele comeu. E se tu continuar na mesma ladainha, daqui a pouco tu não tem nem para... Irmãos, eu já cheguei em situação dentro da minha casa de olhar no armário, se soltasse o cavalo dentro da topava em nada. Abri a geladeira assim, irmão, parecia piscina, só tinha água. Não tinha nem jarra, irmão, tinha que ser tudo garrafa PET. Não dava para comprar a jarra. Mas era meu Deus que estava me castigando, não era eu mesmo. Irmão, quando começou a sair cartão, eu estava empregado e vinha a American Express. E rapaz, só quem tinha era rico. Eu não tinha conta em banco desde os meus 17 anos. Com meus 17 anos eu tinha talão de cheque no bolso. Então a minha credibilidade pelos bancos corria. Então chegou um tempo que eu não tinha dinheiro não, mas cartão eu tinha mais de 10. Então o cartão oferece a você o quê? Seguro premiado. Para ganhar 20 mil, 50 mil. Eu digo, oxe, vou enricar rapidinho. Já imaginei eu com esse cartão. Se 5 for premiado, toda boa. Era 20 de um lado, era 30 do outro, só promessa, irmão. E eu pagando. Chegou um tempo que eu não podia nem pagar o seguro. Eu estava tão seguro que eu não tinha nem o que comer. Não tinha, irmão, porque os bancos levavam tudo.
Aí eu comecei a quebrar, irmão. Eu já estava quebrado, né? Eu comecei a quebrar os cartões. Porque quebrado eu já estava. Comecei a quebrar os cartões. Hoje eu luto para ficar com 1, 2. Sem seguro. Não quero seguro. Não me sobra. Não quero ficar seguro por nada. Né? Aquela moto ali, ela é segurada por seguro. Que é Jesus. Aleluia. Jesus é o meu porto seguro. Rodou 10 anos dentro de São Paulo. Quando o cavaleiro olhava para ela e disse: ó, tá segurado. Ele, Deus abençoe. Fui comprar a moto, o cavaleiro disse: qual é a moto que vai comprar? Da Honda. Vixe, é a mais visada. Eu digo: mas eu sirvo a Deus, eu quero dar melhor. E graças a Deus, ninguém nunca disse assim: deixa ele me dar a chave, não. Porque o seguro é forte. Aleluia. É Jesus que me assegura. Então, você tem que ter na sua mente que cada um contribua segundo propôs no coração, não por tristeza nem com medo. Ah, se eu não der o dízimo, o pastor vai me disciplinar. Não vai. Eu vou dar o dízimo para ser salvo. Não funciona também. O dízimo não é para que você seja mais abençoado. Você pode ser abençoado porque você está sendo fiel ao Senhor. E com isso você vai atrair as bênçãos para a sua vida. Amém? Então, tem que ser o dízimo para nossa fidelidade para com Deus, contribuir com alegria, com fé e com gratidão. Isso que nós devemos trazer o dízimo, porque nós somos gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? O dízimo, irmão, não é perda, é semente. Se você depositar, hoje não está conseguindo sobrar nada, né, irmão? Eu digo sempre para minha esposa: esposa, eu estou ficando rico, cada dia mais rico. Ela diz: quanto eu tenho no banco? Eu digo: ainda nada, mas da graça de Deus eu estou enricando. Aleluia. Porque o salário não tem sobrado, né? Eu aprendi a receita, a forma de ser rico muito cedo. Só que eu não obedeci, irmão. Por isso não consegui ficar rico. Mas eu tenho. Quem quiser eu dou. Isso é rapidinho, né? Quer ficar rico? Tudo que você receber, guarde pelo menos 50%. Tira o dízimo. 50% você guarda na poupança. Não rende muito. Mas se você juntar todo ano, o ano todinho, no final do ano você vai ter um montante bom. Ah, eu não consigo. Por isso vai continuar pobre nele. Vai fazer o quê? Seguir a minha receita? Não, você tem que seguir a receita que dá certo. A receita que deu errado, eu estou apresentando. Olha eu aqui. Tá certo? Então, trazer o dízimo é um privilégio. Amém? Você pode se gloriar. Não, o que era meu eu fiquei com ele, mas aquilo que era de Deus, entreguei. Também não é a obrigação, mas é um ato de adoração. Você está declarando que Deus é poderoso para suprir as suas necessidades. Amém? Mateus 6,33 diz: buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que vai ser acrescentado? A saúde da sua vida. O que é que vai ser acrescentado? Paz no seu lar.
Ô filha, só se eu passar o cartão, porque dinheiro não tem. Olha, lá vai o cartão de juros. Então, a falta, mesmo porque as pessoas dizem que o dinheiro é problema, não, a falta do dinheiro é que traz os problemas. E por que a falta de dinheiro? Porque há infidelidade e mal administração. Em vez de eu aprender raiz quadrada lá na escola, eu devia aprender educação financeira. Porque a raiz quadrada eu não uso em campo nenhum, irmão. Capeta. Eu sei lá, quando fui com esse negócio, eu nunca usei. Eu devia ter aprendido coisas que eu ia usar durante o dia. Mas me ensinaram as coisas erradas. Então que nós possamos botar em nossa vida a prioridade. Qual é a prioridade? Buscar a Deus em primeiro lugar. Veio para minha mão o de Deus. E agora o irmão Edvan já deu o QR Code. Você pode pegar uma ali, tirar uma foto e levar para casa. Aí você, quando chegar, você já clica nele direto para a conta. Não tem coisa melhor. Eu creio que o ano de 2026 ele entrou difícil para ele. Do dia 31 de 2025 até a semana passada, a minha situação, irmão, estava difícil. Mas graças a Deus as coisas já começaram a mudar. E eu creio que 2025 foi fichinha, porque eu fui muito abençoado em 2025. Pense no ano que Deus abençoou 2025. Aí o diabo disse: eu vou enganar ele. Vou logo derrubar ele no primeiro dia do ano, para ele amaldiçoar o resto. Enganou-se ele. Porque eu creio que você é mais abençoado esse ano do que o ano passado. Eu creio que quando chegar dezembro, eu não vou quebrar o cartão porque posso precisar dele. Mas ele vai chegar zerado, em nome de Jesus. Eu vou dizer: eu tenho você, mas não preciso mais. Em nome de Jesus. Eu vou comprar à vista, irmão. Uma das coisas que o cristão ele não deve fazer é conta de mercado. Não faça conta de mercado. Por quê? O camarada, não é todos, irmão, mas tem alguns que faz. Você compra um quilo de feijão lá na prateleira, está R$3,90. No dia que o seu for pagar, ele virou R$5,90. Estou dizendo que é todos, certo? Você chega numa agência de carro, irmão, o carro custa 24 mil. Aí você diz: vou logo dar 12, 15 de entrada e vou financiar o resto. Depois que você fechou o boleto, soma para tu ver quanto tu vai pagar. Tu vai pagar 50. Os 15 ficou lá, jogado fora. Se fosse a dinheiro, eram os 25. E ele ainda saía rindo. Mas como tu comprou a prazo, tu vai pagar 50. E só quem vai rir é ele. Então, que nós possamos pedir a Deus que Ele nos dê o necessário para que nós não possamos ficar presos ao mundo financeiro. Amém? Que Deus nos abençoe. Gostaria de trazer uma palavra mais animada, mas foi o que Deus nos deu essa noite, para que nós possamos receber do Senhor as suas bênçãos e louvar a Ele com alegria todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe.